né, voltando aqui o boa noite, e explicar basicamente a dinâmica do que a Clínica Ativa tem feito, né? A Clínica Ativa é um projeto meu junto com Itana, que está aqui, e é uma clínica situada em Camaçari. É uma clínica voltada para atendimento às questões do neurodesenvolvimento, para crianças e adolescentes autistas, com atendimento psicológico para adultos também. E dentro da perspectiva da Clínica Ativa, nós temos como prioridade a formação contínua dos nossos profissionais, nós temos como prioridade sempre as discussões e ampliação dos conhecimentos, e de 15 em 15 dias a clínica realiza um grupo de estudo entre os profissionais que sempre discute temas relacionados a autismo, a pesquisa em aba. Então, as nossas discussões são voltadas para intervenções em aba, produzindo conhecimento que seja útil, que seja utilizável, né? E dentro desse mês de março, boa noite, pessoas que estão chegando, dentro desse mês de março, a clínica ela tem realizado algumas ações de introdução ao mês de abril, né, o dia 2 de abril, que é o Dia Internacional de Conscientização do Transtorno do Espectro Autista, e nós estamos fazendo várias ações. Então, entrem no Instagram da clínica, Clínica Ativa, _, que a cada semana nós temos uma atividade online nesse mês de março. Semana que vem a gente vai fazer uma discussão pelo Instagram com o título Inclusão para Quem?, que vai ser uma discussão sobre onde está esse direito, onde nós estamos na discussão de inclusão de pessoas autistas no nosso mundo. Então, dentro dessa perspectiva, nós decidimos abrir hoje um grupo de estudos discutindo esse texto, né, um texto muito bom, de Mariane, Tatiana, Sara, Malena, uma galera, né, Juliana, Álvaro, Carlos Barbosa e Romariz, que são do Pará, que é um texto que ele é extremamente aplicado. Se nós estamos falando de análise do comportamento aplicada, é imprescindível que a gente pegue e tenha acesso a essas tecnologias para que a gente melhore a nossa intervenção. E aí decidimos fazer essa sessão aberta, chamando as pessoas para conhecer esse artigo, para conhecer também o nosso projeto e participar desse mês de preparação para o mês de abril. No mês de abril nós teremos 2 cursos pela clínica, que tem um curso voltado para pais e tem um curso que será para educadores. Como a clínica é situada em Camaçari, todos os nossos cursos presenciais são realizados na cidade de Camaçari, certo? Para a gente começar as nossas discussões, como é muito aberto, provavelmente vai ter uma quantidade de pessoas muito grande. Tiago está na nossa moderação, então, se tiverem perguntas, coloquem no chat. Né? Quando terminar a discussão, a gente abre para as falas, que eu acho que é interessante que as pessoas se colocarem também, porque é uma discussão importante. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma situação, alguma pergunta, pode colocar no chat. Tiago está aí, vai passar as perguntas para a gente no processo de discussão. Certo? Então, pronto. Então, vamos pensar, antes de entrar no texto, de por que esse texto ser aberto. Porque a ideia não é alcançar só profissionais, é alcançar pais, é alcançar aplicadores, é mostrar que não é difícil ou complicado a gente ter qualidade no nosso atendimento em app. Então, vamos falar um pouco sobre esse texto que eu recomendo para vocês. Eu espero que vocês tenham tido acesso, podem baixar, é gratuito. É da Revista Brasileira de Terapia Cognitiva, Terapia Comportamental e Cognitivo, é de 2018, certo? Tem poucas páginas,
Então, é uma leitura tranquila, não há nenhuma dificuldade metodológica. Os gráficos e a metodologia eu vou explicar aqui para vocês, mas é importante que vocês tenham, porque desse material vocês podem criar um tipo de intervenção. Para quem trabalha, para quem são pais que estão querendo conhecer o que é feito, dá para entender um passo a passo, através do artigo, do que fazer. Certo? Então, vamos lá, Tiago, vamos começar esse texto. Então, vamos falar mais ou menos o que é que esse artigo quis fazer, né? Ele avaliou a eficácia de um conjunto de procedimentos de ensino, composto por videomodelação, instrução escrita e roleplay com feedback imediato. Você faz e você dá a instrução, o elogio, faz um comentário sobre o desempenho. Para ensinar cuidadores a manejar comportamentos inadequados emitidos por crianças com transtorno do espectro autista. Pode passar. Então, antes, é interessante entender que nós estamos falando aqui de estratégias de ensino. Então, os autores se preocuparam em fazer uma tecnologia, em construir uma tecnologia que seja viável para vocês ensinarem cuidadores. Então, só nessa perspectiva, para mim, esse texto ele já ganha um destaque muito grande, né? E aí, vou entrar um pouquinho na discussão que eu vou aprofundar mais adiante, é que em análise do comportamento aplicada e no sistema que existe hoje relacionado às maneiras de intervenções, nós temos orientações parentais e pouco treino parental. Como ninguém nasce sabendo, passa por um curso de ser mãe ou ser pai, ou ser cuidador, quando se tem um filho típico, você já faz um monte de besteira. Você vai aprendendo com as contingências. Quando você tem um filho atípico, que tem uma série de necessidades diferenciadas, isso se torna um problemão para os pais. Então, você tem uma galera que não sabe manejar e, às vezes, cria relações de dependências com ATs, de dependências com as instituições, porque eles não conseguem nem entender o comportamento, ou o processo, ou o autismo, muitas vezes, e eles não conseguem aprender como manejar, porque a vida também não é só o filho, você tem muita opressão, né? Tipo, tem que trabalhar, tem que fazer um monte de coisa, e aí acaba gerando uma relação de dependência. E aí as instituições geralmente fazem orientações parentais, falam assim, olha, pai, faça isso, pai, siga isso, pai, siga aquilo. E assim, né? Tipo, se conselho fosse bom, tem essas piadas, essas coisas. Nós não somos bons seguidores de regras, seguidores de instruções, porque a instrução é dada em uma condição, a coisa acontece em uma condição totalmente diferente. Então, lá na clínica, o supervisor fala, pai, faça isso aqui, e a fono fala, pai, faça isso aqui, né? A psicóloga fala, mãe, vamos fazer desse jeito aqui, mas quando está em casa é outra contingência, é outras relações, é muita coisa disputando, então simplesmente ter conhecimento não quer dizer que a pessoa vá fazer, né? Então, quando esse artigo começa a pensar, assim, olha, vamos usar estratégias de forma a ver qual, né, comparar as estratégias, quais são eficazes, e se esse conjunto é bom para ensinar os pais, depois ver se eles ainda continuam aprendendo. Então, pode passar, Thiago. Então, vamos lá. Na introdução, a gente vai falar basicamente o que todo mundo sabe, né? Existe uma relação entre TEA e alguns comportamentos inadequados que têm funções na vida dessas crianças. E, geralmente, esses comportamentos inadequados, hoje, nas discussões, são chamados de comportamentos interferentes, porque eles interferem
ganho de outros comportamentos, né? Isso é muito comum acontecer no convívio com crianças atípicas, né? Então, você tem comportamentos disruptivos, e esses comportamentos disruptivos trazem consequências para a criança e para a família, que seja a exclusão, isolamento de ambientes educacionais, né, preconceito, capacitismo, afastamento, diminuição da possibilidade de interações sociais, sabe? A gente vai fazendo as avaliações com as crianças, com os adolescentes, e a gente fala assim, como é que é a interação social do seu filho? E muitas vezes não tem amigos, né? As crianças não se aproximam, se afastam, isso gera uma dificuldade para a criança e um atraso e uma frustração para os pais, né? E várias histórias estão aí no Instagram para mostrar de os crianças autistas sem amigos para participar da festa de aniversário, sem ser convidados de festa de aniversário, né? Por causa não só do preconceito, mas por causa dos comportamentos diferentes, alguns comportamentos que podem ser interferentes, outros que podem ser considerados pelas pessoas como inadequados. Pais cuidadores de pessoas com TEA estão presentes durante a maior parte do tempo e lidam diretamente com os comportamentos inadequados. Portanto, tornam-se peças fundamentais para um processo de intervenção efetivo. Muito se fala, por exemplo, e se discute, obviamente, 40 horas, 30 horas, 200 e poucas horas, mas ninguém entende, basicamente, que não são essas 40 horas diretamente na mesinha, fazendo uma relação de DTT. As estimulações que têm que ser realizadas com a criança, elas devem ser direcionadas para que elas deixem de existir. Eu sempre falo nos meus cursos que toda intervenção baseada em ABA, toda intervenção para crianças atípicas, seja ela até outro tipo de transtorno, nós profissionais temos que nos tornar, no final do processo, inúteis. Ou seja, a gente dá um auxílio e a gente tem que retirar esse auxílio para que a criança tenha autonomia. Então, parte desse processo, parte importante desse processo acontece na relação familiar. Acontece quando o AT não está. Acontece quando a psicóloga a fono não está. Então, a participação dos pais está na capacidade de generalização. Generalização é uma das dimensões da aba. Ou seja, não existe aba se você não pensa em generalização. Se você não pensa como essa criança vai fazer depois da sua sessão. Então, os pais não devem ser convidados ou uma parte acessória. Eles são partes da intervenção. Porque nós queremos que os nossos clientes façam esses comportamentos em todos os ambientes. Não somente na clínica, não somente com a tia X, não somente com a tia Y, né? Então, o treino de pais e cuidadores é uma das possibilidades de intervenção analítica comportamental TEA que vem apresentando resultados favoráveis e êxitos para alcançar os objetivos. A literatura, ela já fala muito sobre o BST, né, Behavioral Skill Training, de como isso é eficaz, de como você fazer esse treinamento com roleplay, com feedback, né, você modelando esse comportamento é efetivo em várias condições de análise de comportamento aplicada, não só com autismo. Então, por que não treinar esses pais para que eles possam estar participando ativamente e ampliando as possibilidades de desenvolvimento daquela criança? Até aí estamos bem. Algumas perguntas vocês podem colocar nas mensagens que o Thiago vai lendo aí, vai conversando com a gente. Então vamos lá, vamos ver como é que eles fizeram essa pesquisa, né? Então participaram do estudo 4 mães de crianças diagnosticadas com TEA, certo? A idade das participantes variou entre 30 e 38 anos. 2 mães tinham nível de instrução superior completo
Maria, Carla e Joana, Maria tinha nível superior incompleto e Fernanda médio incompleto. A gente vai ver que eles colocaram como díades, ou seja, treinamento com as duas mães. Pode passar. Então, as sessões experimentais foram realizadas em uma sala de atendimento, ou seja, não é difícil fazer isso para a gente. Havia computadores, mesa, cadeira, brinquedo, folha de registro e uma câmera filmando a sessão para a posterior avaliação do acordo entre observadores da integridade do procedimento. Beleza. A parte da câmera a gente pode tirar porque a gente não precisa fazer a pesquisa, mas o resto a gente consegue usar. Então, até então, essa pesquisa é aplicável no nosso ambiente clínico para trazer resultados, e a gente vai ver se trouxe resultados ou não. Então, foram utilizados 4 vídeos com duração de 2 minutos cada, os quais foram elaborados pelos próprios pesquisadores na perspectiva de terceira pessoa. Então, filmaram 2 pessoas agindo. E a gente vai entender porque, como é videomodelação, a gente vai ter as interpretações ali dos comportamentos para que a gente observe e depois repita, certo? Nos vídeos, 2 adultos, um desempenhando o papel da criança e outro do cuidador, apresentavam uma simulação de ocorrência de comportamentos inadequados com determinada função. Cada função de comportamentos inadequados foi denominada de condição. Então, teve 4 condições, C1, C2, C3 e C4. Então, para cada condição, tinha um vídeo específico. Então, foi feito vídeo da condição 1, vídeo da condição 2, vídeo da condição 3, vídeo da condição 4. Certo? Cada dupla de mãe vai passar por todas essas condições. Estamos bem? As condições simulam situações de comportamentos, problemas da criança e como a mãe, ou no caso a mãe, deve agir. Na condição 1, aquela em que ocorriam comportamentos inadequados com função de mando para obter item. Para quem é ambientado na análise do comportamento, vai chamar isso de tangível, que vai buscar, quer pegar alguma coisa. Então, o comportamento inadequado da criança era realizado para querer pegar um objeto. Então, essa era a condição 1. Provavelmente, a gente vai ver no script, o que fazia a criança teria comportamento inadequado quando o item não estava ao seu alcance, ou era retirado. Pode passar. Na condição 2, aquela em que ocorriam comportamentos inadequados com função de mando por recusa de algo presente no ambiente. Então, tinha algo no ambiente que a criança não queria, tipo um objeto ou alguma coisa, e aí a criança se manifestava de comportamento disruptivo, vamos dizer assim, para que esse objeto fosse retirado. Então, é um mando para retirada de item, certo? Essa é a condição 2. A condição 3 é aquela em que ocorria comportamentos inadequados com função de recusa de entrega de itens reforçadores. Aí, nesse caso, vamos pensar aqui o celular, que é o grande reforçador da nossa geração, está com a criança, e aí você chega como mãe, como aplicador, como fono, como psicólogo, como TO, como qualquer coisa, e fala, minha vez, ou acabou, ou está na hora de me entregar, ou chega, você tem que fazer outra coisa, sei lá. E a criança se recusa a entregar. E aí entra no comportamento inadequado. Essa é a condição 3. Na condição 4, é aquela em que ocorriam comportamentos inadequados com função de fuga de demanda. Ou seja, toma aqui, vamos fazer a prova, vamos fazer a atividade, senta, responde a pergunta. Porque a gente sabe, quando a gente tem treinos estruturados, a gente tem um monte de ensino para fazer, e a criança pode entrar inadequado para não fazer. Então, nessa condição,
A filmagem representava uma criança querendo fugir de uma demanda específica. Vamos lá, todo mundo está enxergando bem essa tabela? Que a gente vai ficar indo de uma tabela para outra para poder mostrar para vocês a clareza do, do treino. Existia um script, tanto para o cuidador quanto para a criança, ou seja, são os comportamentos que cada um deve emitir. E esse script era seguido fielmente nas filmagens, certo? Então, nós estamos vendo aqui em cima, tem condições, né? Tabela, script com as respostas que deveriam ser emitidas pelo confederado durante o roleplay. Isso é quando fosse fazer a testagem. Existiria um pesquisador que se passava pela criança. O pesquisador que se passava pela criança, nós chamamos de confederado, certo? Então, esses comportamentos que estão listados aqui, esse pesquisador deveria seguir, e ele foi treinado para isso. Então, na primeira condição, que é a primeira função, emissão de comportamentos inadequados para obtenção de item. Está vendo a primeira linha aqui em cima? Passa o mouse aí na frente aí da linha para o pessoal ver. Lá em cima, a função. Então, número 1, 2. Você deve estar passando em cima. Aqui, pronto, agora chegou. É porque não estava chegando aqui. Então, pronto. Função 1, emissão de comportamentos inadequados para obtenção de item. Essa coluna é a condição 1. Então, o que é que ele deveria fazer? Está aqui embaixo os passos. Emitir mandos inadequados por um item. Então, o confederado que estava fingindo ser criança gritava, tentava pegar o item, pegava o item. Esse era o primeiro passo. O segundo passo era emitir comportamentos inadequados. Gritar, bater, levantar, etc. Lembrando que a criança não está tendo acesso ao item. O terceiro passo era ficar durante 5 segundos sem emitir comportamento inadequado. E o último passo, emitir mando adequado pelo item após o modelo do confederado. Certo? Passa 2 slides, por favor, para frente. Passa de novo. Pode passar, isso. Aqui, nessa tabela, é a tabela do que os pais devem fazer. Então, a condição 1 do confederado tem que se encaixar com a condição 1 do pai, do cuidador, da mãe, do cuidador, da cuidadora. Então, emissão de comportamentos inadequados para obtenção de item, lá, função 1. Então, o que é que a cuidadora tem que fazer quando tiver aqueles passos? Então, gritou, chorou, pediu inadequadamente, o passo 1 do confederado. O que é que a cuidadora deve fazer? Reter o item. Isso está no vídeo. E é isso que vai ser avaliado. Ou seja, se a mãe acerta os passos ou não. Então, é como se fosse um checklist. Vamos pensar o seguinte, o confederado vai e grita, eu quero. E aí, a cuidadora vai e entrega. No checklist, em vez de dar certo, eu boto errou. E depois eu vejo a porcentagem de acerto por cada condição, dividido nos passos. Foi exatamente assim que eles coletaram os dados. Então, ele reteu o item. No segundo, continua a gritar. Não sei se você lembra, o segundo passo do outro é continuar a gritar. O que é que a mãe tem que fazer? Aguardar 5 segundos sem emissão de comportamento inadequado. E aí, ele faz de novo o comportamento inadequado e logo depois o confederado fica 5 segundos sem emitir comportamento inadequado. Passados os 5 segundos, a cuidadora deve fornecer modelo de mando adequado. E aí, quando fornecer o modelo de mando adequado, o confederado vai fazer o quê? Fazer o mando adequado. Eu quero o celular. E aí, a mãe vai fazer o quê? Entregar o item. Então, essa é a dinâmica da pesquisa. Então, pode voltar agora para o outro. Isso, perfeito. Então, assim, cada condição aqui, a condição 1, a condição 2, a condição 3, a condição 4, você tem todos esses passos que o confederado, a criança, tem que fazer.
E esses passos combinam com os passos que a cuidadora deve fazer. Lembrando que foi gravado um vídeo antes, mostrando como isso funciona. E aí, o que é que foi feito para para pegar os dados? Foi feito uma porcentagem dos itens que os pais acertaram. Como é que foi apresentado esse ensino? Primeiro, ficavam na sala. Eu não sei se tem. Pode passar as condições, se isso foi colocado. Pode passar um pouquinho. Pode passar o próximo. Pronto. Então a gente vai falar. Vamos embora. Então não preciso falar agora, não. Pode passar, voltar. Aí. Então você foi ensinando isso para os pais, e aí tem as fases, e depois você testava. Os pais ficavam confederados e tinha que representar de acordo com o que foi ensinado. Então, foram consideradas corretas respostas de manejo comportamental inadequado em cada condição de forma encadeada, ou seja, aqueles checklist lá, aqueles passos, certo? Com exceção da resposta de bloquear comportamentos inadequados e do não fornecimento de atenção ao confederado, que poderiam ocorrer em qualquer momento da sessão. Então, você tinha esse ensino lá. Não era considerado erro. O bloqueio de comportamentos inadequados foi considerado correto se o participante emitiu tal comportamento em todas as oportunidades que ocorreram com o confederado, que tinha parte de bloquear. Então, se bloqueou nas oportunidades, tipo bloquear o acesso, tirar a mão, né, foi considerado correto. Pode passar. A remoção de atenção foi considerada correta se o participante não olhou nem chamou o confederado pelo nome ou utilizou qualquer outra topografia. Meu amor, filho, olha para mim. Em momento algum, de forma contingente, a emissão de comportamento inadequado do confederado. Certo? Porque isso está colocado lá em cada listagem, vocês podem ver no artigo, que você tem que não dar a atenção, ficar em silêncio, né, para poder não reforçar o comportamento inadequado. Foram consideradas incorretas respostas que não estavam de acordo com o checklist, que é esse, pode passar agora, e ausência de resposta, tá vendo? Aqui são o que os pais deveriam fazer, né? Manter o item no ambiente, aguardar 5 segundos, retirar o item do ambiente, manter a demanda lá no último que é maior, porque é manter a demanda, que é questão de demanda, você tem muito mais passos, né? Caso ocorra inadequado, retorna a passo 2, então você tem um checklist para fazer. Foi ensinado da condição 1 para a condição 4, que era mais complicado, né? Pode passar. O estudo consistiu em 3 fases: linha de base, intervenção e follow-up, certo? Follow-up, para quem não sabe, é uma avaliação bem posterior para ver se aquele aprendizado continua. Então, eu faço a intervenção hoje, daqui a 1 a 2 meses, eu faço um teste para ver se continua, né, a pessoa que recebeu a intervenção continua com o mesmo comportamento, ou seja, se ela aprendeu. Então, foi feito isso com as mães, depois de um tempo, foi colocado elas para poder repetir, para ver se tinha aprendido ou não. Vamos lá. Na lei de base, foi medir o desempenho dos participantes na habilidade de manejo de comportamentos inadequados antes da introdução do treino via videomodelação. Então, colocava colocava as mães com o confederado e avaliava. Se tivesse comportamentos adequados de acordo com aquela listagem que eu passei aqui, se a mãe tivesse esses comportamentos aqui acima de 30% de acerto, elas não participavam do estudo. Só participavam as mães que, tipo, não tinha habilidade alguma para lidar com os comportamentos inadequados. Certo? Porque a ideia era sair de um patamar baixo para não ter a variação, né? Já que trabalha por porcentagem, e como é um checklist bem restrito, se você coloca alguém que já está alto, um acerto já fica muito alto, então foi colocado essa linha de corte. Pode passar. Treino via vídeo modelação, instruções e roleplay. Essa é a intervenção. Com roleplay com feedback imediato. Após a realização das sessões de linha de base, os participantes foram submetidos ao treino via modelação para aprendizagem de manejo
de manejo de comportamentos inadequados. Então, você tinha que observar o vídeo. Depois que você observava o vídeo, lembrando que o vídeo tinha 2 minutos, era realizado um roleplay do participante com um confederado. Para quem chegou agora, confederado é um adulto se passando por criança, fazendo os comportamentos inadequados. O confederado fazia os mesmos comportamentos que foram assistidos no vídeo. E o participante deveria, no roleplay, apresentar as respostas de manejo para esses comportamentos emitidas pelo modelo do vídeo. Então, estou vendo como é que estão fazendo, por isso que é vídeo modelação. Né? Modelação é uma técnica comportamental em que você observa e você aprende. Para quem conhece um pouco de psicologia, Bandura, etc. E aí vai. Vamos lá. Caso o participante não atingisse tal critério, ou seja, se eu não me engano, era 80% do checklist. Eu não, deixa eu ver aqui se era 80% do checklist, porque agora não sumiu aqui. Isso. O critério de aprendizagem foi de 80% de acertos em 2 sessões consecutivas ou uma sessão de 100%. Perfeito. Então, fizesse 2 de 80% ou uma de 100%, você passava para a condição seguinte, certo? Caso o participante não atingisse o critério, era fornecido um nível de ajuda. Né? Ajuda nível 1, que consistia na apresentação de uma instrução escrita com a descrição de todos os comportamentos necessários do procedimento. Então, vamos lá. A mãe via o vídeo, ia para a sessão confederado, chegava lá, não atingia 80% ou não atingia 100%, né? Atingia abaixo de 80%. Era dado uma ajuda, um papel escrito, dizendo todos os comportamentos necessários do procedimento, que é aquela tabela 2. Então, já está ali escrito. Ou seja, assim, é um treino muito bom. Caso, vendo o vídeo, pegando o checklist, mesmo assim, a mãe não conseguiu atingir 80% ou 100% dos comportamentos esperados naquela tabela, era dado outra ajuda, que consistia em um feedback imediato, ou seja, fazendo o roleplay, cada comportamento emitido recebia o feedback. Tá certo, tá errado, vamos fazer diferente, e era corrigido ali. Então você tinha ver o vídeo e fazer, ver o vídeo e fazer não conseguiu, ver o vídeo e ler, ver o vídeo e ler não conseguiu, ver o vídeo, ler e ter o feedback imediato, que era você saber se está fazendo certo ou errado na mesma hora. Pode passar. Na fase 3 foi o follow-up. A sessão de follow-up foi realizada após um mês de intervenção, ou seja, fechou, um mês depois chamamos de volta, vem aqui, mãe, vamos fazer. Verificar se o desempenho dos participantes foi mantido após esse tempo transcorrido. Essa sessão consistiu em um roleplay com os pesquisadores para manejo de comportamento inadequado nas 4 condições ensinadas. Então, chegava e aí fazia o roleplay para ver se continuava o comportamento ou não. Pode passar. Vamos para os resultados. Nesse momento, para a gente respirar paz e entender esses gráficos, a gente printa a tela do celular, do computador, bota no Instagram, marca a clínica, @clínica ativa, _, que é importante, né? A gente trazer esse engajamento para a clínica. Aperta o seguir, bota as notificações, porque a gente vai ter muito mais curso por aí. E, para quem chegou por agora, na próxima quinta-feira a gente tem uma live discutindo sobre inclusão no mês que antecede o Dia Internacional do Autismo, que a Clínica Ativa ela está com a campanha para isso, né? E nós temos muitas coisas legais que vão acontecer em abril. Então sigam a página,
Deixem lá seu curtir. Tem uns vídeos muito legais para vocês compartilharem também. Né? Olha, tô todo blogueiro. Beleza, tá todo mundo tranquilo até então? Algum comentário? Todo mundo entendeu o procedimento? Porque esse é um procedimento que a gente pode fazer em casa, assim, na clínica, com os nossos clientes. Tipo, você tem um roteiro, você tem um filme que você grava com outro terapeuta, que já tem as falas ali, as ações. Depois você pede para o familiar treinar com você para ver se ele faz um checklist e ver se ele está apto ou não, e você tem ajudas para dar. Então, obviamente, quem trabalha com crianças autistas, crianças atípicas, ou até mesmo com crianças em geral, os tipos de condições, os problemas colocados, que tem função, né, função social, que é pegar alguma coisa, que é fugir da demanda. Então, são condições que acontecem com várias crianças, então a gente pode ajudar, a gente pode ensinar isso. Beleza? Estamos bem? Algum comentário, Thiago? Pessoal, trouxe aqui algumas experiências levando bolada na cara, né, com função de fuga, mas que ficaram ali firmes e fortes. Eu acho que a gente vai precisar depois de um curso de manejo de comportamentos interferentes. Eu acho que vai ser uma boa. Beleza. A gente fez, na verdade, se eu não me engano, mês passado na Clínica Ativa, mas a gente tem alguns muito legais para vir por aí, que eu acho que dá para abarcar esse tópico também. Né? Vamos entender esse gráfico, gente? Está todo mundo preparado? Todo mundo respirando paz? Então vamos lá. Olhando para as duas, vamos pensar esse gráfico como 4 linhas, certo? Primeira linha, segunda linha, terceira linha e a quarta linha. Estamos tranquilos para entender assim. Na primeira linha, do lado esquerdo, e na segunda linha, do lado esquerdo, estão os resultados da condição 1. Certo? Então, do lado esquerdo está sendo medido a porcentagem de acertos. Certo? Esse gráfico é linha de base múltipla, ou seja, você começa uma intervenção com uma pessoa ou um comportamento, e depois, passado algum tempo, você começa outra intervenção com outra pessoa, outro comportamento. Na primeira linha, representa Maria e Joana. Na segunda linha, representa Carla e Fernanda. Então, do lado esquerdo, condição 1, em cima tem Maria e Joana, e na linha de baixo, Carla e Fernanda. Pronto. Então, na linha de base, olha a porcentagem que elas acertaram daquele checklist. 0. Então, Maria e Joana passaram 3 sessões e não acertaram nada. Já embaixo, a outra díade, porque eu vou ficar esquecendo os nomes, fizeram 5 sessões de linha de base e também não acertaram nada. E aí começou a intervenção, certo? Porque tá pequenininho para mim, vou pegar o gráfico aqui para poder ler melhor para vocês. Então, começou a intervenção. Então, você perceba que na condição 1, que era aquela de querer pegar o item que não estava acesso, você vê que Joana já começou na seção 4 ali, aqui em cima, lá em cima, que é quadradinho. E Joana embaixo, 20%. Então, Maria ficou com o quadrado 60% e Joana e 20%. Muito bem, Thiago. Na segunda sessão da intervenção e na sessão 5, olha, Joana já bateu lá em cima. Maria ainda não. E na sexta sessão, Maria bateu 100%. Tá vendo? Lembra que o critério era 100% para poder mudar de sessão, de condição. Então, você percebe que Joana bateu antes e Maria bateu depois. Depois foi feito o follow-up. No follow-up dessa condição, todas tiraram 100%. Ou seja, acertaram essa condição. Lembrando que a condição 1 tinha poucos passos. Que era esperar 5 segundos, a criança não fazer comportamento adequado,
para dar um modelo verbal. Posso pegar o celular? Aí a criança repete, posso pegar o celular? Aí você entrega o item. Lembra a condição 1. Beleza. No gráfico de baixo, de Carla e Fernanda, você percebe que elas demoraram para iniciar a intervenção, e logo na intervenção elas não foram tão rápidas quanto a dia de 1. Então, demorou 1, 2, 3, 4, 5 sessões para que elas conseguissem o critério. E você percebe que o quadrado está lá em cima, que foi Fernanda conseguiu o quadrado lá em cima 100%, e já Carla, ela teve 2 sessões de 80. Tá vendo? Ela foi subindo, subindo, em 2 sessões de 80, passa também para a próxima condição. No follow-up, você vê, por exemplo, Fernanda batendo 100%, aquela bolinha lá em cima. Já. Não, Fernanda não, Carla batendo 100%, e já Fernanda, que é o quadradinho, ela teve que ter ajuda nível 2. Ajuda nível 2 é o feedback enquanto você fazia a encenação. Então, olha que interessante, já dá para entender, esse gráfico fica muito tranquilo, a gente percebe que eles vão adquirindo e que, né, teve alguma dificuldade para poder retomar, mas com ajuda ela conseguiu bater 100%. Beleza, vamos para a condição 2, são essas 2 linhas de cima do lado direito, bem assim na pontinha, né? Que aí, Maria e Joana já está em cima, você já conhece Maria e Joana, e embaixo, Carla e Fernanda. É o mesmo procedimento, você vê ali, ó, na linha de base, com baixo comportamento, né? A linha de base tranquila, assim, com oscilação ali para Joana em cima e para Fernanda embaixo, mas não sabia muito fazer o comportamento da condição 2. Lembrando que a condição 2 é a emissão de comportamento inadequado para a retirada de um item que estava presente. E são 1, 2, 3, 4 comportamentos do confederado e 4 comportamentos da mãe, que são esperados. E aí você tem a intervenção, olha que coisa bacana. Na primeira intervenção, só vendo o vídeo, Joana bateu 100%, lá em cima. É o quadradinho lá em cima. Já Maria não. Maria teve que ter 2 sessões para bater 100%. No follow-up, as 2 bateram 100%. Embaixo, você segue o mesmo processo e aí você vê, né, Fernanda adquirindo rapidamente, que é a primeiro quadradinho lá em cima da intervenção, perto da palavra ajuda nível 01 ali. Então, ela já bateu o critério no primeiro treino. Já Carla, olha como Carla teve dificuldade. Ela teve muita dificuldade e teve que ter ajuda nível 1. O que é ajuda nível 1? Ela teve que receber um texto dizendo os passos para poder prosseguir. Certo? Depois de um mês, chama de volta, vamos testar. Fernanda brocou, tá lá em cima, o quadradinho. Carla teve que ter ajuda nível 2, porque ela esqueceu, e aí teve que ter para chegar aos 100%. Olha como a gente está entendendo que, de fato, as mães estão aprendendo os comportamentos que devem ser realizados, né? E algumas estão precisando de mais auxílio ou não, e um sistema de auxílio tem sido eficaz, ou seja, está jogando todos os dados para 100%. Na condição 3, que representa emissão de comportamentos inadequados para a recusa de entrega de interreforçador, está segurando o celular e não quer dar, então essas 2 linhas de baixo, do lado esquerdo, né? Você vê na linha de base ali, tranquilo, baixinho, 20%, e aí começou a intervenção. Maria precisou de 2 sessões, a bolinha lá em cima, e chegou aos 100%. Né? Joana fez 70%, 70% e depois fez 100% e bateu o critério. No follow-up, né, elas não precisaram de ajuda. Maria bateu o critério, Joana precisou de 2 tentativas para conseguir. Embaixo, Carla e Fernanda. Ó, Carla teve dificuldade lá em cima no nível 2, viu que precisou de ajuda 01, né? E Carla, no nível 1, já teve uma oscilação e teve praticamente 5 sessões. Aqui,
Na condição 3, ela só teve uma tentativa. Ou seja, ela viu o vídeo e já bateu, 100%. E Fernanda não. Fernanda teve que essa oscilação toda e precisou ali, ó, ajuda nível 1, para poder adquirir o 100%. No follow-up, as duas chegaram e esqueceram, obviamente, faz parte, né, sendo que uma teve 50% e outra 40%. Com ajuda nível 2, as duas bateram 100%. Então, na condição 3, para entregar o item, né, elas foram, aí tiveram esse tipo de entendimento. Agora, a condição 4, que é emissão de comportamentos para fugir da demanda, aí nós tivemos um gráfico assim mais diferente. Então, por quê? Lembra, tem como voltar, Thiago, para a tabela tabela 2? Ó, olha o nível 4 como é que é, a condição 4. Tem 1, 2, 3, não, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 passos. Sendo que um dos passos é voltar, né? Então, assim, é muito mais difícil para aprender, né? Então, assim, se você pega isso aí, a gente está falando, lembra? Tem duas com nível superior, nível médio, coisa assim e tal, mas é muito passo, gente. Então, se o método era assiste esse vídeo de 2 minutos, vai lá e faz, 10 passos, meu irmão. Você não vê um vídeo de 2 minutos de um bolo pronto e consegue fazer, você tem que voltar no YouTube, imagine. Então, é entendível que essa condição seja a mais complexa. E é bom a gente entender, aí pode voltar para o gráfico, Thiago, por ela ser mais complexa, é necessário entender que, olha, que tipo de ajuda deve ser feita para essas mães em uma situação de um comportamento de uma cadeia mais complexa. Então, eu não vou ficar esperando, por exemplo, ela errar, fazer, e falar assim, olha, elas atendem mais com ajudas ou com ajuda nível 1 e 2 junto. Com ajudas mais situações mais complexas, eu vou fornecer mais ajuda ou mais estimulações de ensino. Então, acho que essa é a deixa desse gráfico, né, que é esses dois aqui do lado direito, as duas linhas de baixo. Então, vamos falar como é que foi esse processo. Lembrando, na coluna que é a porcentagem de acertos. Ó, bolinha é Joana, né? Vamos ver como é que foi Joana. Joana e Maria, aqui em cima, terceira linha do lado direito, onde Thiago está ali com a setinha, balança a setinha, Thiago. Pronto. A linha de base, vocês estão vendo aí, foi fraquinha, como deveria ser, obviamente. Eu não sei como fazer, vou ter que seguir 10 passos que eu não sei de onde vem, né? Então, tipo, bota material de bolo ali e vai lá fazer. Ninguém vai fazer. E aí começa, na quarta sessão, a intervenção. Então, olha o vídeo e vai fazer. Então, você teve 1, 2, 3 tentativas, olha o vídeo e vai fazer, eles não conseguiram. Elas ficaram com 50% de acerto. Né? E aí, depois, foi introduzida a ajuda nível 1. Lembrando, a ajuda nível 1 é o texto, o roteiro, para eles atuarem. E aí, logo de cara, nós vemos Joana subindo. Deu texto para Joana, Joana é uma boa seguidora de regras, repertório anterior ajudou, ela bateu o critério. Né? E é incrível, Maria, em vez de melhorar, piorou. Esse quadradinho aí embaixo. Talvez a múltipla estimulação, ela deve, ai meu Deus, eu vou errar e tal, e se embolou, e pode acontecer. E mais logo depois, na próxima sessão, ela bateu o critério. Respirou paz, leu de novo, viu de novo, e aí se organizou. No follow-up, olha que coisa incrível. Maria chegou já com 100%. Então, é possível que elas tenham utilizado isso diretamente em casa. E assim, faz parte. Toda vez que a gente dá demanda para os filhos vão fugir. Então, ela usou os passos e provavelmente treinou bem, chegou tranquilo. Já Joana, então Maria chegou bem, Joana chegou, não conseguiu e teve que ter o feedback, fazer o roleplay com o confederado, dizendo, não, foi bem aqui, tente fazer de novo, faça desse jeito, lembre. E aí ela conseguiu atingir o 100% com a ajuda nível 2. Massa. Beleza. Agora, olha o gráfico de baixo, como é que está essa bagunça. Né? Fernanda é o triângulo e Carla
é o losango. Eu não sei por que eles mudaram o tipo de gráfico logo no final. Isso geralmente é um erro do Excel ou alguma coisa, porque a maioria desses gráficos são feitos na mão, gente. Eu descobri. Todas essas linhas ali são colocadas, não tem um programa específico para isso, não. Então, valorize seu analista do comportamento que fica fazendo o gráfico. Então, vamos lá, porque isso aqui vai confundir, porque mudou os símbolos, certo? Então, na linha de base, elas estão zeradas, então, percebem que elas não conseguem acertar nada, nada. E aí, vamos para sessões. Na primeira sessão, Carla acertou 50% e Fernanda zerou. Vamos para a segunda sessão. Fernanda acertou 80% e Carla zerou. Que loucura, bicho. Aí vamos fazer uma outra sessão e aí o repertório está se perdendo. Você percebe aqui que Fernanda, que é o triângulo, desceu e Carla, que é o losango, continua embaixo. 3 sessões que não conseguiu atingir o critério. O que é que a gente faz? Introduz a ajuda. E aí foi colocada a ajuda nível 1. Na ajuda nível 1, Carla é uma boa leitora. Subiu. Bateu o critério. Já a Fernanda piorou. E aí foi feito de novo com a ajuda no nível 1 e que Fernanda cresceu só um pouquinho. E aí, não, a gente não pode. Vamos colocar ajuda nível 2, que já é o feedback. E aí, Fernanda conseguiu atingir o critério, certo? Foram chamadas um mês depois, né? Fernanda não atingiu o critério, mas acertou muito, tá vendo? Em comparação à trajetória dela, acertou muito. Precisou de ajuda nível 2 e atingiu o critério. Já a Carla, que subiu e brocou lá na intervenção, ela veio aqui, tentou uma tentativa, não conseguiu, segunda tentativa, com ajuda nível 2, ela não conseguiu ainda. Aí teve que fazer mais uma tentativa com ajuda nível 2 e ela conseguiu bater critério. Que massa, né? Se você for ver assim, são poucas sessões curtas, porque é 2 minutos de vídeo mais um roleplay, essa é uma sessão. São sessões que você pode fazer, imaginei, são 13, 14 sessões, foi o máximo que foi colocado aí, se você for ver. Você pode fazer isso em 1 hora de sessão. Então é econômico, não requer um material complexo para ensinar os pais a lidarem com comportamentos inadequados, né? E você pode utilizar dessa pesquisa, elaborar seu videozinho e, a partir daí, né, ajudar os pais a lidar com os problemas comuns, comportamentos inadequados, que são bem comuns. Vamos lá, vamos passar, para a gente poder encerrar e abrir a discussão. Foi tranquilo, gente? Tem algum comentário, Tiago? Tem alguma coisa? Vocês ficaram sem entender alguma coisa do gráfico? O pessoal parece estar entendendo bem, ninguém perguntou nada, não. Todo mundo, Tá todo mundo, tranquilo. gente, se não estiver entendendo, pergunta. Foi piada, né? Que todo mundo entendeu o gráfico. Não, a minha explicação do gráfico, você conseguiu entender? Então, Monique, aí não era. Como a intervenção não era basicamente pro repertório dos filhos, não tinha um parâmetro para o confederado ser determinado nível de suporte. Era só baseado na função, certo? Então, é um script simples para funções simples, para manejo simples. Então, por exemplo, não é um comportamento problema que eu fiz análise funcional e está, é automático, fuga de demanda tem aqui, né? O que mais? Tangível tem aqui. Esqueci o outro. Depois eu vou lembrar. Mas é isso. Não tem nesse... atenção, não tem nesse... Isso, atenção, não foi medida. Não tem nesse artigo a pretensão de intervir em níveis de suporte, mas fazer com que os pais entendam as condições e, a partir daí, saibam manejar.
Então, não existia um critério do tipo, o confederado tem que ser nível 3 de suporte, ou fingir ser um nível 2 de suporte, ou fingir ser um nível 1 de suporte. A ideia era mais lidar com a função dos comportamentos nas 4 condições. Ou seja, fazer uma aquisição de repertório. Se você falasse para mim, mas já isso não vai dar para todo mundo, não pode não dar para todo mundo, certeza. Porque isso não resolve os problemas de comportamentos interferentes no geral. Nós estamos falando em fazer com que o pai tenha os pais tenham capacidade de manejar. Nesse caso, as mães, né? E muitas vezes comportamentos inadequados eles vão escalonando por falta de manejo simples. Como eles são simples, gente, porque são 4 passozinhos, passos pequenos, né? Passos que dá para a gente ensinar. Então, nesse caso, eu acho que é muito tranquilo o estudo. Ulisses, você não entendeu o gráfico ou a minha explicação? Porque eu posso retomar um pouquinho, né? São 4 condições, então você tem as 2 primeiras linhas, condição 1, do lado esquerdo, as 2 primeiras linhas do lado direito, condição 3, está escrito aqui condição 1, condição 3. Embaixo você tem condição 4, não, condição 2, condição 3 e condição 4 embaixo. Sempre... Opa, Márcia, estou perdendo isso com vocês. Márcia, aí. Itana, seu áudio abriu. Márcia, Thiago, tem como fechar o áudio de Itana? A Márcia? É? A mãe. Beleza. Então, o que é que acontece? Se você observar nesse gráfico bem resumidão... Exatamente, Raíssa. Se você pegar esse gráfico bem resumidão, Ulisses, você vai ver que essa coluna do meio de cada gráfico, está escrito intervenção, né, é a parte em que foi ensinada a cada condição, com script, com roteiro, com vídeo e com feedback. Essa é a sequência que foi feita, né? Então, esses processos de ensino, você vai ver, em toda intervenção, você ouve uma porcentagem de ganho para cada mãe, que está representado por cada símbolo desse, quadrado ou bola, certo? Então, a gente vê que em todas as condições houve um acréscimo no repertório. E foi testado, o bom desse estudo é que foi testado um mês depois para ver se tinha. E se não tinha, foi reforçado o ensino. Então, basicamente, o gráfico é esse, né? Eu tentei explicar todo ele para que vocês pudessem entender se, de fato, que a intervenção ela funcionou ao que se propôs, certo? Agora, pensar assim, essa intervenção por pouco tempo, depois de uns 4 meses, não vai funcionar? Aí teria que fazer teste. Ou, será que com 3 sessões, ou como aconteceu aqui na condição 2 com Joana, uma sessão só ela conseguiu, não precisa ensinar mais nada, ela vai lembrar no futuro? Eles fizeram o follow-up e funcionou. Então, a gente vai testando, e a ideia de implementar essas pesquisas não é necessariamente falar assim, olha, achei, ela é perfeita e vou fazer. Não. Eu percebi que é bom, a partir da coleta dos meus dados com os meus pais, eu posso modificá-la também. Eu posso colocar uma psicoeducação conjunto, eu posso colocar mais treinamento de roleplay, eu posso variar condições a depender, posso fazer um roteiro mais voltado para aquela criança? Posso. A ideia do artigo é botar vídeo funciona para ensinar pais? Funciona. Botar vídeo depois texto funciona? Funciona. Botar vídeo depois texto, depois feedback funciona para quem não aprendeu? Funciona. Então eles estão testando a metodologia e mostrou que funciona. Então a gente pode usar essa metodologia. Isso que eu acho que é o achado grande desse texto. E não é uma coisa assim, eu não preciso ser pesquisador para poder fazer isso na minha clínica. Eu posso entender que uma videomodelação, que um script escrito, que um feedback imediato em um roleplay vai ajudar os meus pais nas demais demandas. E pode ser de inadequado, mas pode ser também para treinar ele sobre atividades psicomotoras que a criança precisa. Então, posso pegar uma sessão e falar assim, não, vou fazer um vídeo aqui, vou mostrar, você tem que trabalhar com seu filho aqui, porque ele tem problema motor disso e tal. A metodologia foi
eficaz. Isso não quer dizer que os pais lá em casa estão super com os filhos, porque não foi avaliado isso, né? Mas o que eu vejo é assim, ó, a gente pode usar isso para ensinar e para treinar pais, em vez de parar e falar assim, pai, faça isso, pai, faça aquilo. Então, por isso que eu acho que é muito bacana esse texto. Beleza? Ficou de boa, gente? Mais algumas dúvidas? Escrevam aí que a gente está aqui. Pode passar. Então, os dados deste estudo permitem afirmar que a exposição dos participantes exclusivamente à videomodelação apresentou um efeito considerável. Ou seja, muita gente com vídeo, você viu, né? Acontecia de melhorar. O que fomenta o desenvolvimento de programas de intervenção para cuidadores com mais eficiência. Isso é que é legal. Um diferencial deste estudo, em relação à maioria que utilizam videomodelação, é que inserem a videomodelação depois da leitura. Tipo, você tem um script, a regra, e depois você tem a videomodelação. Esse faz o contrário. Então, você botou o primeiro componente de videomodelação. E isso é importante, porque ele testou um procedimento. Então, eu vou fazer. Olha, ele testou o procedimento e a videomodelação foi boa. Então, vamos fazer assim, primeiro vídeo, depois leitura, depois feedback. Então, isso é legal. Pode passar. Então, esses dados obtidos apontam eficácia do conjunto de procedimentos. Então, a gente pode utilizar esses 3 procedimentos juntos, que eu acho que é muito legal. E é relevante para planejamento e implementação de programas de ensino para cuidadores de crianças com TEA. Então, se vocês saírem daqui pensando assim, nossa, Jardim, eu achei interessante. Achei importante a gente repensar formas de como ensinar os pais que estão, né, com a gente nas clínicas, em casa e tal. Eu acho que é legal. E a gente pode fazer isso. Pode passar. Então, é isso, gente. Está passando um carro aqui com um brega falando alto, mas finalizamos aqui. Obrigado, gente. Aí está o @ da Clínica Ativa. Tirem print, marquem. Eu acho que espero que vocês tenham curtido bastante, né? Tá também meu Instagram. Vitor, isso funciona com professores também. Na verdade, o que eles estão fazendo é um processo de ensino. A pergunta é, o que é que você quer ensinar para os professores? Que tipo de manejo você quer ensinar para os professores? Né? Eu acho que essa é a pergunta. Eu tenho um protocolo, por exemplo, eu quero ensinar os professores a reforçar comportamentos de acerto de crianças autistas, ou de, né, tipo assim, a criança está sentada, dá atenção contingente, porque os professores, eles acabam reforçando muito comportamento inadequado por atenção, e os adequados eles esquecem, porque é como se fosse obrigação da criança. Eu quero montar um protocolo para isso, eu posso utilizar isso. Mas eu tenho que criar aquele script, eu tenho que fazer um vídeo, eu tenho que mostrar, e aí você pode fazer intervenção com os professores tranquilamente, né? Não é um problema, né? Isso sempre acontece, Vitor, de capacitismo, é muito complicado mesmo. Mas é uma metodologia viável que você pode utilizar da forma como você achar melhor. Mais alguma questão? Diga aí, Josman. Agora está aberto o microfone, vocês podem... Não está aberto, não? Tá. Pode falar? Então, eu falo pelo microfone. Eu fiquei na dúvida do porquê eles escolheram o critério de progressão de 80% com 2 blocos. Se eles especificaram algo, eu queria que você tentasse falar um pouquinho sobre isso. Na verdade, existe uma discussão muito grande sobre isso, porque em algumas pesquisas utilizavam os 80% para DTT ou para ensino. Né? A gente não utiliza uma porcentagem para poder passar de determinado ensino para outro, determinada dica, né? E no caso era dica. E aí sempre se utiliza 80%. E muitas pesquisas estavam utilizando 80%. Isso se padronizou, eu não sei por quê, né? Não sei por quê, porque assim,
quando a gente fala de concordância entre observadores, geralmente de 90% a 100%, para ser considerado um dado valioso. Se duas pessoas analisam os dados, eles têm que concordar para poder passar e ser válido os dados. E aí ficou um bom tempo isso. No ano passado, no retrasado, se eu não me engano, tem uma postagem até da Dani Botelho no Instagram dela, tem um artigo que saiu. E tem no Tudo Aba podcast também, que é uma discussão junto com Maria Clara do Guia.ac também no Instagram. Que os critérios de passagem de dica, quanto maior for, do tipo 100%, 95%, maior a capacidade de generalização ou de duração no repertório, ou seja, o follow-up daria alto, né? Eu nem sei se eu consigo ver essa relação, porque são poucas sessões, então é uma pesquisa curta, né? Mas, por exemplo, se você for ver na condição 2, aquela que Maria bateu logo de primeira, assim, tipo, Maria não, foi Joana, bateu logo de primeira a intervenção, bateu 100%, né? No follow-up, as duas bateram 100%, depois de ter batido 100%, né? Então, quem bateu embaixo, Carla, que era a bolinha, e é porque o Thiago tirou aqui, mas Carla, ela bateu 2,80%. Quando foi para o follow-up, ela precisou de ajuda. Aqui em cima, do lado direito, tá vendo? Lá em cima, na primeira, as duas bateram 100%, no follow-up as duas bateram 100%. Até tem essa relação, mas um dado muito pequeno para poder mostrar. Aqui embaixo, se você percebe que precisou de ajuda nível 1 para bater 80%, se eu não me engano foi Carla. Então, Carla, quando chega no follow-up, ela precisou de ajuda de novo. E se você for pensar, a Fernanda só passou por uma videomodelação. Bateu 100%, quando chegou no follow-up um mês depois, bateu 100%. Né? Se isso tem relação, não posso dizer, porque os dados são muito pequenininhos. É muito pequenininho esse dado para poder mostrar. Mas existe um artigo que faz essa relação. Quanto maior for, né, melhor a generalização. No caso deles, eles não descrevem o porquê a escolha. Na verdade, nenhum artigo você vai discutir o porquê escolheu, mas esse artigo específico que a Dani Botelho fala e que Maria Clara fala, eles discutiram exatamente isso. E aí mostraram que essa ideia de 80% é papo furado, a ideia é colocar lá em cima, porque aí você tem uma generalização maior e uma permanência no repertório maior. Beleza, valeu, obrigado. Beleza, gente. Fechamos por aqui. Nós teremos na quinta-feira a live sobre inclusão no Instagram da Clínica Ativa. Por favor, todos e todas estão convidadas para entrar na discussão. A gente vai bater boca mesmo. Acho que a ideia é discutir um pouco sobre inclusão nesse mês que está chegando, que é tão importante para a gente. Certo? E vai ter, provavelmente, novos cursos na Ativa. Fiquem ligados no Instagram, porque eu gosto muito de ensinar. Muitos que estão aqui foram meus e minhas alunas, sabem que eu tenho muito prazer em ensinar e eu estou trazendo todo o conhecimento possível, estudando o máximo para poder passar para vocês lá pela Clínica Ativa. Tá certo? E, para finalizar, né, nós estamos junto com o Tiago, Viviane e Carla, iniciando um projeto de coletivo, né, de estudos também, que é o Contexto ABA, e a gente vai também divulgar algumas coisas, mas está mais voltado nesse momento para o interior da Bahia. Então, quem for do interior da Bahia estiver aqui com a gente, fique também ligado no Instagram do Contexto ABA. Ou no meu Instagram também, que eu botei aí, Jardson Fragoso Psi, que aí a ideia é transformar. Eu passo as palavras da minha supervisora Laila, as minhas, né? A ideia é que a gente consiga fazer com que a análise do comportamento seja um coletivo, né? A gente possa ter trocas e eficiência no nosso trabalhar com as famílias atípicas. Então, fica aqui o meu boa noite e um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.